Nós, Camila Ribeiro, Igor Henrique e Sara Reynoso, do terceiro ano do Colégio Ubra São Paulo, iremos apresentar uma videoaula sobre monômios semelhantes e polinômios. Um monômio é uma expressão algébrica definida apenas pela multiplicação do coeficiente pela parte literal. Já um monômio semelhante é quando a parte literal é igual em todos os componentes, tornando possível a realização de expressões, como adição, subtração, divisão e multiplicação. Mas só para relembrar, o que é a parte literal e o que é o coeficiente? A parte literal é o que entendemos como as letras. Por exemplo, a, x, y, z ao quadrado, y ao cubo. Já o coeficiente são os números, por exemplo, 1, 2, 5, 10. Então, um monômio é a multiplicação entre esses dois, por exemplo, 2x, 9a, 15y ao quadrado, e por aí vai. Na realização de adição e subtração de monômios semelhantes, ou seja, quando a parte literal que acompanha o coeficiente é a mesma, soma-se os coeficientes e mantém a parte literal. Exemplo de adição: 6a mais a igual a 7a, 9n mais 8n igual a 17n, e assim sucessivamente. Na subtração é a mesma coisa, subtrai o coeficiente e mantém a parte literal. Por exemplo, 5x menos 3x é igual a 2x. Já que 5 menos 3 é 2 e a parte literal é x. Na multiplicação, os números são multiplicados normalmente, enquanto as partes literais têm seus expoentes somados. Como exemplo, 4x vezes 6x igual a 24x ao quadrado. 7x ao quadrado vezes 9x ao quadrado igual a 63x à quarta, como os outros exemplos. Na divisão, os coeficientes são divididos conservando a parte literal e subtraindo os expoentes. Como exemplo, 6x ao quadrado dividido por 3x igual a 2x. 15x ao cubo dividido por 5x ao cubo igual a 3, seguindo os outros exemplos. Dessa forma, na expressão 20y dividido por 5y igual a 4, a parte literal some, já que são exatamente iguais. Então, se juntarmos vários monômios, formaremos uma expressão algébrica conhecida como polinômio. Por exemplo, 2a ao quadrado mais 4x menos 10y é um polinômio, já que há a junção do monômio 2a ao quadrado mais o monômio 4x menos o monômio 10y. Repare que todas as partes literais estão diferentes. 2a ao cubo mais 4a ao quadrado menos 10a também é um polinômio. Para realizar a adição em polinômios é muito simples. Basta observar a parte literal de cada componente. Os que forem iguais, é só somar. 4x mais 76y ao quadrado mais 9y mais 5x mais 2y ao quadrado é igual a x mais 78y ao quadrado mais 9y. Observa-se que as partes iguais estão com cores semelhantes. Então, basta somá-las e você obterá o resultado correto. Do mesmo modo que se faz na adição, se faz na subtração. Basta observar os coeficientes que são iguais e então fazer a operação com eles. Como, por exemplo, 45x menos 6y menos 25x mais 17y é igual a 20x mais 11y. Observa-se que 45x e 25x tem a parte literal igual a x, então é possível fazer a operação com eles. Enquanto menos 6y mais 17y tem também a parte literal igual, então basta fazer uma subtração comum. Para fazer a multiplicação de polinômios, eu te aconselho a usar o método do chuveirinho. Então, por exemplo, 2x ao quadrado menos 5x mais 8 vezes menos 2x mais 1. Você vai ter que multiplicar todos os elementos do primeiro parênteses com todos os elementos do segundo parênteses. Por exemplo, você pega o primeiro elemento do primeiro parênteses e vai multiplicar com todos os outros do segundo. Logo, 2x ao quadrado vezes menos 2x, 2x ao quadrado vezes 1. Agora, o segundo elemento do primeiro parênteses, multiplicando todos os outros elementos do segundo parênteses. Menos 5x vezes menos 2x,
menos 5x vezes 1. E assim continua. 8 vezes menos 2x, 8 vezes 1. Agora você vai fazer todas as multiplicações dessa expressão. 2x² vezes menos 2x. Você tem que lembrar das regras de multiplicação de monômios. Por exemplo, você vai multiplicar os coeficientes, que é 2 vezes menos 2, e vai somar o expoente da parte literal. A parte literal é o x. O expoente é 2 e 1. Então, fica x². Você vai fazer essa operação de multiplicação com todo o resto da expressão. Agora, você vai fazer todas as adições e subtrações que você conseguir nessa expressão. Por exemplo, 4x². Não tem nenhum outro número nessa expressão que multiplique x². Então, você só continua com esse elemento. Você desce o 4x². O 2x², você consegue somar com 10x², que fica 12x². O menos 5x, você consegue somar com 16x, que fica 11x. E o 8 também não tem com quem somar nem subtrair. Então, você continua com o 8. E assim, você tem o resultado da multiplicação desse polinômio. Para dividir polinômios, o método mais indicado é o método das chaves. Para esse procedimento, você vai usar o divisor e o dividendo. O dividendo é o que fica nas chaves e o divisor é o que fica fora. É importante sempre organizar todos os elementos por ordem mais alto para o mais baixo, como é o caso do divisor. 3x² menos 14x² mais 23x menos 10. Assim está organizado. Bom, pegando o primeiro elemento de cada um dos componentes, do divisor e do dividendo, nós vamos descobrir que multiplicado por x² vai ser igual a menos 3x², porque dessa forma anularemos o 3x³ e realizaremos o primeiro passo da divisão. Bom, o número multiplicado por x², que é igual a menos 3x², é 3x. Por quê? 3x vezes x² vai ser igual a 3x², uma vez que o x normal apenas com expoente 1 e o x² terão seus expoentes somados, ou seja, 1 mais 2. Dessa forma, você realizará todo o restante da divisão.